pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque agora nós estamos em mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula nós vamos trabalhar o filo dos nematódeos, tá? Nós vamos responder algumas questões. Já apresentei uma aula teórica sobre as características desses animais e agora nós vamos colocar em prática os nossos conhecimentos. Geralmente, quando cai questões envolvendo os nematódeos, são apresentadas principalmente questões sobre o conhecimento a respeito das parasitoses ou das doenças que eles podem provocar, principalmente em seres humanos, tá certo? É importante a gente estudar esse filo porque eles envolvem com relação às doenças, tá? As doenças que eles geram nos indivíduos. Bem, a primeira questão ela fala o seguinte: ao abrir um envelope com o resultado do seu exame parasitológico de fezes, Jequinha leu positivo para ovos de Ascaris lubricoides. Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias relacionadas abaixo não deve ter sido observada por Jequinha na sua vida diária? Então, o que ele pode ter feito, né, ou não feito, que pode ter provocado essa doença nele, né? Já que ele estava com os ovos, né, de Ascaris lubricoides. Ascaris lubricoides é mais conhecido como lombriga, né, pessoal? Aquela verme que fica lá no interior do intestino das pessoas, provocando algumas alterações, como obstrução intestinal, né? Então, vamos lá. Letra A. Comer carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida? Tá? Será que foi isso que ele não seguiu? Na verdade, a carne de porco e a carne de boi, se o cara não inspecionar ela, se você consumir algum tipo de parasita, você vai contrair principalmente solitária, a tenha sólio ou a tenha saginata. Tenha, no caso, ela é conhecida como solitária, né, pessoal? É um tipo de plateuminto, tá? São vermes achatados. E plateuminto é um filo totalmente diferente dos nematódeos. Então, com certeza não vai ser a letra A, porque o Ascaris lubricoides é um nematódeo, que é mais conhecido como verme cilíndrico, certo? Então, não é a letra A. Letra B. Será que essa pessoa que tem o Ascaris lubricoides, será que ela deixou de lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições? Com certeza. Para você contrair a lombriga, você consome os ovos dela, tá? Então isso pode acontecer se você não lavar os alimentos. Então, olha só, você tem um indivíduo, né, se alimentando aqui, ele está consumindo hortaliça. Essa hortaliça a gente não sabe qual foi a procedência desse tipo de vegetal. Então, se o cara não sabe a procedência, no mínimo tem que ter uma boa higiene, né? Então tem que lavar bem os alimentos. Geralmente a gente aconselha, por exemplo, pegar uma colher de água sanitária e dissolver em 1 litro d'água. E ali você deixa o vegetal descansando um pouco para poder eliminar os parasitas, os possíveis parasitas, né? Então tem que higienizar bem os alimentos. Agora, se o cara consome um alimento, né, que possivelmente esteja contaminado com os ovos da lombriga, né, do Ascaris lubricoides, ao ingerir esse alimento, ele vai para o intestino do indivíduo. No intestino do indivíduo, os ovos eles vão liberar as larvas da lombriga, tá certo? Essas larvas, elas vão perfurar as paredes do intestino e elas vão cair na circulação sanguínea. Aí elas vão migrar pelos vasos sanguíneos até os pulmões, tá certo? Até os pulmões, pela circulação, as larvas chegam até o fígado, coração e os pulmões, e lá elas vão promover o quê? Perfurações. Partindo dos pulmões, as larvas atingem a faringe e são engolidas novamente, ou seja, elas vão, pela corrente sanguínea, chegar nos pulmões, perfuram os alvéolos, elas vão subir pela traqueia e na região da faringe, o indivíduo ele vai sentir uma coisa como se ele estivesse criando pigarra, né? Liberando catarro, e ele vai engolir isso, tá? Porque ele vai ficar fazendo barulho e ele engole. Quando ele faz isso, ele vai estar o quê? Engolindo a larva. E essa larva ela vai cair no intestino
ela vai chegar ao seu desenvolvimento adulto, né? E lá no intestino ela vai promover o quê? Elas vão se acasalar. Elas vão se reproduzir muito, pessoal, de tal maneira que elas conseguem obstruir a passagem dos alimentos por meio do intestino. Então, o indivíduo ele vai ter a ascaridíase, que é a doença provocada pelo Ascaris lubricoides. Elas vão estar em grande número e aí elas vão entupir mesmo, entope o intestino. E aí tem alguns procedimentos cirúrgicos, o cara tem que abrir o intestino, né? E tem que tirar aquele excesso de lombriga, de Ascaris lubricoides, né? Então, é uma quantidade imensa, tá certo? E essas lombrigas, né, essas vermes, elas põem ovos, e esses ovos vão cair aonde? Nas fezes. Se o cara for defecar, por exemplo, num local que não tem saneamento básico, ele vai, consequentemente, contaminar regiões que têm água, né? Essa água ela pode ser utilizada para regar, por exemplo, plantas e, consequentemente, imagina uma hortaliça que é regada com água contaminada. Então, aí, essa hortaliça, se ela for consumida e não tiver a devida higiene, ela vai contaminar outras pessoas e o ciclo ele vai dando continuidade. Então, esse é o ciclo de vida aqui do Ascaris lubricoides, né? Então, a alternativa correta, pessoal, vai ser a letra B. O cara que tem ascaridíase, ele não teve cuidado bem com as mãos e com os alimentos, tá certo? Antes das refeições. Então, com isso, ele ingere os ovos do verme, tá certo? Próxima questão. A elefantíase ou filariose é uma parasitose comum na região amazônica. Para quem não lembra, a elefantíase tem aquelas pessoas que ficam com as pernas inchadas, bem grossona, né? Da grossura como se fosse um pé de um elefante. Por isso que vem a palavra elefantíase. Então, é por conta da semelhança que ela vai apresentar com os membros de elefantes. Então, a elefantíase ou filariose é uma parasitose comum na região amazônica. A sua profilaxia, pessoal, essa palavra profilaxia significa prevenção, certo? A sua prevenção pode ser feita através do combate ao inseto vetor e do isolamento e tratamento das pessoas doentes, certo? O agente causador e o hospedeiro intermediário dessa parasitose são, respectivamente, então, quem é o agente transmissor? Aliás, quem é o agente causador? O agente causador é a mesma coisa que agente etiológico, tá certo? Você vai ter que saber o nome científico no caso do verme que provoca a elefantíase, tá, pessoal? O verme responsável por essa doença é chamado de Vulcherechia, é esse aqui, ó, letra C, tá? Aliás, letra E, né? Porque nós temos Vulchereria brachyphyte, tá? Esse é o verme que provoca essa anomalia. E esse mosquitinho aqui, ó, do gênero Culex, é o responsável por transmitir essa doença. Como é que ocorre essa doença? Ó, você tem uma pessoa com elefantíase aqui, aquelas pessoas que geralmente têm a perna inchada. Por quê? Por que causa esse inchaço? Esse verme ele fica alojado no sistema linfático. O que é o sistema linfático? Né? O sistema linfático é a parte do nosso sistema, é um dos nossos sistemas que é responsável por absorver o líquido que fica entre as nossas células. Tá? Então, esse líquido que fica entre as células tem que ser drenado. Então, o sistema linfático faz isso. E é lá onde são produzidas células de defesa. Tá? Então, quando o mosquito Culex ele vai se alimentar, quando ele vai sugar o sangue do indivíduo, ele pode ter no corpo dele esse vermezinho aqui, tá? Que é esse nome científico é Vulchereria brachyphyte. E esse verme aqui ele pode adentrar a corrente sanguínea da pessoa que ele está se alimentando, que ele está picando, né? E aí ele vai se alojar no sistema linfático, ele vai se acasalar, né? Os machos e as fêmeas vão se acasalar e eles vão promover o que a gente chama de entupimento, né? Uma espécie de entupimento mesmo do sistema linfático. E aí esse sistema linfático vai ser impossibilitado de absorver o excesso de líquido que fica entre as nossas células. Então, no caso aqui, a perna
dos indivíduos, por exemplo, ela pode apresentar retenção de líquido, tá certo? Por conta desse verme, tá certo? Próxima questão. O filonematoda, anteriormente chamado Askelmintes. Então, essa aqui é um outro nome também que eles têm, tá? Askelmintes. Inclui animais que apresentam um corpo cilíndrico, alongado e com as extremidades afiladas. Marque a alternativa que indica corretamente duas outras características dos nematódeos. Então, ele apresentou aqui, ó, são vermes de corpo cilíndrico, alongado com as extremidades afiladas. Quais outras características eles vão apresentar? Letra A, triblástico e deuterostômios. Letra B, protostômios celomados. Letra C, triblásticos, pseudocelomados. Letra D, celomados e triblásticos. E letra E, pseudocelomado e deuterostômios. Pessoal, esses nomes que vocês estão vendo aqui têm a ver com a classificação embrionária. Você tem que lembrar um pouco de embriologia. Na embriologia, que é o estudo do embrião, nós explicamos, durante o processo de desenvolvimento dos embriões, vai haver a formação dos folhetos embrionários. São os primórdios dos primeiros tecidos, né? São os primeiros tecidos embrionários. Tecidos, vamos lembrar que tecido são agrupamentos de célula que têm função definida. Então, no caso do embrião, os tecidos embrionários, né, são chamados de folhetos embrionários. Nós podemos ter 3 folhetos embrionários nos animais: ectoderme, mesoderme e endoderme. Quando o animal, no seu embrião, tem 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, esse animal é chamado de diblástico. Diblástico quer dizer que ele tem 2 folhetos embrionários durante o desenvolvimento do embrião. Di quer dizer 2, né? Diblástico, 2 folhetos embrionários. Se durante a formação do embrião, esse embrião não tiver a formação de nenhum folheto, ele é chamado de ablástico. A de negação, né? Que ele não tem folheto, é ablástico. Se ele tiver os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, se ele tiver os 3, ele é triblástico. Tri quer dizer 3, né? Tem os 3 folhetos. Então, nós estamos estudando os animais. A gente estudou poríferos, quinidários, plateumintes, ok? E agora nós estamos nos nematódeos. Vamos falar do porífero. Porífero não tem folheto embrionário, ele é ablástico. Quinidário, ele tem apenas 2 folhetos embrionários, ele é diblástico. Então, a partir dos plateumintes até os animais mais evoluídos, né? Todos os animais são o quê? Vão ser triblásticos, né? Plateumintes tem 3 folhetos embrionários, ele é triblástico. Então, plateumintes, e agora nós estamos nos nematódeos, eles são triblásticos, certo? Com relação aos folhetos embrionários, eles são triblásticos. Agora, você pode observar também uma outra palavrinha, a palavra deuterostômio. E tem a palavra também chamada protostômio. O que quer dizer isso aqui? Vamos lá. Durante a formação do embrião, o embrião ele vai formar os folhetos embrionários, certo? Essa fase em que ele forma os folhetos embrionários, a gente chama de gástrula. Gástrula. Então, essa gástrula, ela pode ter um orifício, tá? Ela vai ter um orifício. Esse orifício que faz com que a parte interna dela tenha contato com a parte externa, esse orifício é chamado de blastóporo. Blastóporo, certo? Esse blastóporo, ele pode dar origem à boca ou ânus, tá certo? Nos seres vivos, cujo blastóporo forma a boca, esses seres vivos, eles serão chamados protostômicos ou protostômios, certo? Se no ser vivo o blastóporo formar o ânus, ele é chamado de deuterostômio, essa palavrinha aqui, ó,
Isso aqui, ó. Se o blastóporo formar o ânus, ele é deuterostômio. Se o blastóporo formar a boca, protostômio, ok? No caso do filo Askelmintes ou nematódio, o blastóporo forma a boca. Então, eles são protostômicos. Então, tenho duas informações. Eles são triblásticos, tem 3 folhetos embrionários, e o blastóporo forma a boca. São protostômios, certo? E vamos lá. A alternativa aqui vai ser a letra C. Por que a letra C? Tem essa palavra aqui, ó, pseudocelomado. O que é o pseudocelomado? A cavidade interna, olha só, esses animais eles apresentam uma cavidade no seu interior. Tá? Essa cavidade é chamado, pode ser o pseudoceloma ou o celoma verdadeiro. Quando é que é um celoma verdadeiro? Se essa cavidade, olha só, essa cavidade aqui, ela de um lado tem esse tecido aqui, essa paredezinha vermelha. Essa parede vermelha, ela é chamada de mesoderme, ok? Do lado interno dela, tem essa parede azul. Ela é o endoderme. Isso aqui só seria um celoma verdadeiro se a mesoderme tivesse presente também nessa face interna. Mas a mesoderme só está na face externa, ok? Então, é por isso que é pseudoceloma. Os nematódeos são pseudocelomados. Então, ó, triblástico, pseudocelomado, tá certo? Então, para você responder essa questão, você tem que ter um conhecimento aqui de embriologia. Então, aconselho a você revisar a aula sobre classificação geral dos animais e ver um pouco sobre a classificação embriológica, tá certo? Vamos lá, próxima questão. Representantes do filo Nematoda são encontrados parasitando o tubo digestivo e outros órgãos do homem. Das espécies a seguir, indique a que não pertence ao referido filo. Ou seja, quais desses indivíduos aqui não são nemateumintos ou nematódeos, né? Vamos lá. Letra A, Ascaris lubricoides. Ascaris lubricoides, né, a famosa lombriga, é sim um nematódeo, tá bom? Letra B, Necator americanus. Pessoal, Necator americanus é mais conhecido como bicho geográfico. Sabe quando você era criança que você ia jogar bola, aí ficava na areia ali, aí quando dava a noite, você começava a sentir aquela coceira, né? No outro dia você olhava, tinha um caminho ali, né? O caminho onde a verme andava, então ali é o bicho geográfico. É um tipo de nematódeo, ok? Então a letra B é nematódeo. Ele quer o quê? Ele quer um indivíduo que não seja desse filo. Letra C, Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale é aquele vermezinho, né, pessoal, que quando o cara está descalço, ele vai lá e penetra pelos pés, né, da pessoa que está descalço e vai promover ferimentos no intestino. Aí o cara vai ficar fraquinho. Então, ancilostomose é uma doença, inclusive, provocada por esses indivíduos aqui. É um nematódeo também. Letra D, olha aí, ó. Tênia saginata, famosa solitária, né? Aquela que foi, essa aqui, a saginata, ela é transmitida pelo consumo da carne de boi, que tem ali os nódulos do verme, né? Então, é um nematódeo. Aliás, não é nematódeo, não. É um plateuminto, ou verme achatado. Não é um indivíduo pertencente ao filo nematódeo. Então, a alternativa aqui, que é incorreta, é a letra D. Esse indivíduo aqui não é nematódeo, ele é plateuminto. E essa letra E, Wuchereria bracroft, é um indivíduo que provoca a elefantise, tá certo? Aquele vermezinho que fica alojado ali no sistema linfático, que é transmitido pelo mosquito do gênero Culex, né? Então, essa foi a nossa aula sobre nematódeos. Trouxe aqui algumas questões envolvendo conhecimento de parasitose, pessoal. Então, eu aconselho vocês estarem sempre revisando, anotem as suas dúvidas, tá? Procurem a nossa plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, tá bom? @plataforma Gonçalves Dias, nós estamos no Instagram e nós estamos também no YouTube. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Pessoal, as nossas aulas elas estão organizadas
em playlist. Você olha lá, tem a playlist do primeiro, do segundo ano e do terceiro ano da parte de biologia. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.